Bom dia. Manhã fria em Curitiba. Tô aqui na cozinha e depois de uma noite fria, que eu vim para casa depois do culto comer miojo, porque o marido me convidou para ir comer uma lasanha. Eu falei, não, hoje eu não vou, porque só de pensar de entrar num restaurante, sair e chegar em casa com esse frio, prefiro comer miojo. Então, nessa manhã, eu vou continuar a conversa a respeito de fé e a respeito da solicitude de vida nossa, né? Porque se você conversa com as pessoas, em geral, se você conversa lá tá numa conversa lá 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, a maior parte delas estão falando sobre solicitude de vida. Estão falando sobre trabalho, falando sempre sobre o soldo, sobre o dinheiro, sempre sobre fazer coisas que necessitem dinheiro, né? E é assim a vida. Mas pensando em tudo que o manual de vida que foi dado a nós por Deus, que é a Bíblia Sagrada, se nós nos atentarmos a todas as receitas ali, nós sabemos como nos conduzir bem nessa situação. Veja, se eu venho aqui na cozinha, esses dias eu vim aqui e quis fazer um fondue, tá? Tava frio, quis fazer um fondue de chocolate com frutas, e até eu sabia as frutas que eu iria colocar. Comprei lá uva, abacaxi, comprei banana, comprei maçã, comprei várias coisas. Lavei, piquei nos tamanhos certos. Mas na hora de fazer o chocolate, o molho para esse fondue, né? Porque quando é de carne, tem o óleo, tem a sopa, né? Que é o chinês. Quando é queijo, tem o caldo, o molho dos queijos que você escolhe, prefere. Quando é de chocolate, você também escolhe os chocolates, né? Chocolate ao leite, chocolate amargo e vários, 2, 3 tipos de chocolate, mais o creme de mesa. Eu peguei a receita para me ver como que eu iria fazer, realizar isso. E deve ser assim conosco, com qualquer situação das nossas vidas. Nós devemos ir na palavra de Deus e ver o que Deus fala a respeito disso. E hoje é tão fácil que você coloca um tópico, coloca uma situação ali e você pergunta ao Google, coloca a Bíblia e o Google traz para você uma receita, uma mensagem a respeito dessa sua dificuldade. É verdade? E muitas vezes nós não fazemos isso. A palavra de Deus diz que é para a gente estar ensinando as nossas crianças pelo caminho, inculcando nelas a palavra de Deus. Para quê? Para que quando elas fiquem adultos, elas se recordem que Deus supre todas as necessidades. Não é verdade? Então, uma certa época, eu já comentei aqui, já dei testemunho de vida de pessoas aqui, e já falei que eu estava em outras igrejas também, que não é minha hoje, né? Que eu estou, Assembleia de Deus, estive em outras congregações da Assembleia de Deus também, e uma certa feita eu estava congregando numa igreja do Vila Sandra. E eu estava sempre ali junto com as irmãs, naquela época eu confeccionava, eu agora voltei à confecção de uniforme para as irmãs, e eu estava ali no meio delas, e era assistente social da igreja, né? Então nós tínhamos as famílias que eram assistidas e também tinha algumas pessoas que em determinadas ocasiões precisava da ajuda da igreja. Não eram pessoas que estavam cadastradas,
Mas, ó, irmã, esse mês tão difícil, assim, 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 e nós cedíamos uma cesta completa com todas as coisas. Nós tínhamos uma irmã lá que eu sempre fazia visita para as irmãs, e eu fiz visitas algumas vezes à casa dela, e as pessoas falavam para mim a respeito da situação dela. Era uma irmã nossa, ela trazia a palavra, ela era profeta do Senhor na igreja, ela profetizava, o Senhor dava palavras proféticas para ela, para as pessoas, e ela estava ali, era uma mulher crente. E falaram para mim o seguinte, que ela morava num assentamento ali. Quando as pessoas vêm e tomam posse ali de uma parte de terra ali e ficam ali morando em tipo barracos, assim, sabe, montados assim. E na época o pastor, sabe, fez um mutirão com os irmãos, compraram material para que ela pudesse construir a casa dela naquele local. E eu fiz visita algumas vezes, e eu que vinha assim, na época ainda não tinha construído essa minha casa, onde vocês estão vendo eu gravando esse vídeo aqui, não tinha construído, eu morava na parte de trás, lá, mas eu morava numa condição assim melhor, né? E eu assim, quando eu fui fazer visita, então eu fiquei muito chocada, porque era muito simples, era só os tijolos, não tinha nenhum reboco, não tinha o telhado assim, era eternite, assim, só umas madeiras que seguravam aquela telha eternite. As paredes não tinha reboco, nada, estava no tijolo. E tinha um banheiro, o banheiro assim não tinha porta, tinha um banheiro lá, mas o banheiro assim, também não tinha um azulejo, também não tinha um reboco na parede. E ali o chão, sabe, era um cimento era muito precária a situação da casa dessa irmã, né? E a igreja na época fez aquele mutirão de materiais para ela construir e foi aquilo que ela conseguiu, entendeu? E aí o banheiro, assim como tomava banho, a água caía no chuveiro, caía na parede, sem reboco, com sabão, assim, sabe? Então, realmente uma situação muito triste, assim, de muita necessidade, né? Era a condição dessa irmã. Mas era uma serva do Senhor, estava lá na igreja, estava orando, estava pregando, estava levando palavra nas igrejas, todo mundo conhecia ela, falava da irmã tal, assim. E uma certa ocasião, a prefeitura veio naquele local e tirou as pessoas daquele local que ela estava morando e deu para eles, ia reservar para eles um outro terreno para construir uma casa, certo? E nessa fase que a prefeitura tirou ela daquele local, ela foi morar com o filho dela. Um parente, eu creio que um filho, ela foi morar com um filho. E na igreja, naquele dia, naquela tarde, ela estava, falou a respeito da necessidade dela na igreja, tá? Depois ela veio falar comigo e falou que precisava de uma cesta. Eu aprontei uma cesta muito boa, muito com tudo assim, e dei para ela. No final do culto, como ela morava um pouquinho distante ali da igreja, não era longe, mas para levar uma cesta na mão era muito pesado, e eu falei para ela, podia deixar que eu levava ela em casa, porque eu tinha meu carro naquela época, e eu levava ela em casa. Aí coloquei a cesta muito pesada ali no banco de trás, e ela sentou na frente comigo. No trajeto até a casa dela, que era um trajeto curto, o Espírito Santo falou assim, fale a ela a respeito do dízimo. Sempre quando se fala de dízimo na igreja, um acha isso, outro acha aquilo, outro acha isso, um pensa assim, o pastor fala assim, mas um pensa assim. E dízimos nada mais é do que primícia, do que prioridade. Uns dão seu dízimo para uma determinada pessoa, um determinado trabalho, dá como oferta, isso e aquilo. Mas eu tenho essa experiência que eu estou falando hoje.
Então o Espírito Santo falou, fale para ela. E eu, como sempre, que eu já falei antes, eu falei, não vou falar. A irmã tá pedindo uma cesta porque tem necessidade, que não tem dinheiro, eu vou falar de dízimo essa irmã? Não vou. Simples assim. Se eu tiver que falar, que ela reclame de alguma coisa para mim. Quando nós chegamos na porta do apartamento onde ela ia ficar, ela saiu do carro para pegar a cesta. Quando ela pegou a cesta e veio no vidro se despedir de mim, obrigada, irmã, ela falou assim, irmã, eu queria tanto não precisar dessa cesta, mas eu preciso. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou assim, ela falou, agora fala. Eu falei para ela, irmã, pode entrar e sentar, vamos conversar. E eu falei para ela, a irmã disse que gostaria tanto de não precisar da cesta, a irmã gostaria tanto de ofertar, de dizimar, a irmã gostaria tanto de ter uma vida diferente. Então, a partir de hoje, o Senhor está te dando oportunidade. A irmã não ganhou essa cesta? Então, a irmã vai chegar dentro da sua casa. Não importa se a irmã tem dinheiro ou não tem dinheiro. A irmã vai separar a primícia dessa cesta. E não vai comer. É sua semente, a irmã vai levar na casa do Senhor. A próxima semana tem Santa Ceia. A irmã leve, então, a sua primícia. É 5 quilos de arroz, tire 500 gramas. Se a irmã fizer um apanhado dessa cesta, essa cesta, se não me engano, na época, aquela cesta representava R$60. Eu falei, se a irmã fizer um apanhado do preço das coisas que tem nessa cesta e der R$50, a irmã tira R$5. Se der 60, tira R$6. Se der 70, tira R$8. Não importa se é de produto ou se é de um dinheiro que a irmã vai ter na mão. E a irmã leve na casa do Senhor. O que eu posso te dizer é que se passaram anos, eu já não estava mais ali naquela igreja. E um dia eu fui lá no círculo de oração e essa irmã veio trazer a palavra. E ela olhou para mim e falou assim, o Senhor hoje fala para mim testemunhar aqui a respeito do que aquela mulher me ensinou. Naquela época, minha vida estava assim, assim, assim e assim. Depois que eu pratiquei o que ela me ensinou, eu consegui construir aquela casa no terreno que a prefeitura me deu. Tudo eu recebi para construir aquela casa. As janelas, as portas, tudo. E quando aquela casa estava quase pronta, precisando apenas de cuidar do terreno, colocar muro, colocar portão, veio alguém lá de São José dos Pinhais e ofereceu para mim se eu não queria trocar aquela minha casa por uma casa em São José. A casa era uma casa de esquina, toda murada, pronta para morar. Porque essa pessoa tinha a família ali ao meu lado. E essa pessoa queria viver em Curitiba ao lado da família. Queria sair de São José. E eu hoje, irmãs, por causa da palavra daquela mulher, o ensinamento daquela mulher, eu hoje tenho uma casa montada com tudo, murada com tudo. Por quê? Porque eu comecei a praticar os ensinamentos que estão na palavra de Deus, que antes eu não praticava porque achava que eu não podia. Então, eu hoje digo a você, todos podem, do seu ganho, daquilo que o Senhor dá, tirar uma primícia ao Senhor. Então, dízimo é primícia. Recebeu 100, tira 10, antes de gastar. Antes de gastar. Não tem receita, fórmula para alguém que quer prosperar em Deus, se não começar a fazer as coisas corretamente. A receitinha
Lembra que eu falei para fazer o fundi? O fundi que eu fiz ficou uma delícia. Fiz 2 vezes ainda e ainda ontem à noite eu comi a sobra. Então, é tão fácil. É nós que complicamos. É tão fácil ter suprido todas as nossas necessidades. Quando nós permanecemos confiando que Ele pode, que Ele sabe, que Ele quer o melhor, que Ele tem o melhor preparado para nós. Espero que essa palavra, nessa manhã, tenha vindo de encontro à sua necessidade, os teus questionamentos. Espero, realmente. Foi bom falar contigo nessa manhã fria. Um beijo no seu coração. Compartilha essas minhas falas com suas amigas, com aquelas irmãs simples, aquelas irmãs que não são tão do celular, sabe, de pesquisar, de escutar os coaches, os psicólogos. Estamos na fase dos psicólogos falando isso e mais aquilo. Compartilha essa minha fala para alguém que é do Senhor, mas vive em dificuldades. Beijo.